Que bom que vocês estão aqui e hoje eu tenho certeza absoluta que será uma noite especial. Amém, irmãos? Hoje eu quero continuar a segunda parte de uma mensagem que comecei há alguns dias. Inclusive a primeira parte já está no YouTube. Como não frustrar o favor de Deus? Eu preciso encerrar essa mensagem, porque domingo que vem eu quero voltar à série em Cristo. Só que dentro desse tema, como não frustrar o favor de Deus, eu trouxe um novo título: Aprendendo a Crer Corretamente. Pegue sua Bíblia, por favor, abra na segunda carta de João, na verdade na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Primeira carta de João, é bem no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A leitura desse texto é muito importante, porque tudo o que eu vou falar começa com essa perspectiva do perdão. Eu vou falar 7 coisas importantes para a vida da igreja, para a vida de qualquer indivíduo que deseja, que almeja viver baseado na palavra de Deus. O nosso intuito, o nosso desejo como pastores da igreja é levar a igreja ao Evangelho, ou trazer a igreja até o Evangelho. E o capítulo 2 da primeira carta de João diz assim, acompanhe comigo, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, observe como João começa, meus filhinhos. É uma linguagem de paternidade, é uma linguagem de carinho, é uma linguagem de amor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora preste muita atenção no verso 2, porque é baseado nesse verso que eu vou fundamentar uma ilustração que eu vou fazer aqui hoje, para a gente entender essa mensagem. Eu entendo que essa é a mensagem mais importante para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto. Versículo 2. E ele, falando de Jesus, é a propiciação. Propiciação significa que ele é propício, que ele nos é favorável. E também simboliza a tampa da arca da aliança, onde o sumo sacerdote colocava o sangue dos sacrifícios dos animais. Jesus é essa tampa, é o propiciatório, ele é a oferta, ele é o sacrifício em nosso lugar. Aí ele diz, ele, Jesus, é a oferta pelos nossos pecados. Agora presta atenção nesse detalhe. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. A sua Bíblia está escrito que Jesus também morreu e o seu sangue foi derramado para perdoar os pecados do mundo inteiro. Amém ou não? Sim ou não? Não importa a versão. Todas as versões vão apontar para isso. Que Jesus não perdoou o pecado somente da igreja. A propósito, Jesus não veio para perdoar os pecados da igreja. Jesus veio para morrer pelo mundo. E, consequentemente, o seu sacrifício perdoou todas as pessoas. Porque antes de conhecermos a Cristo, não pertencíamos a Ele. Éramos chamados de pessoas do mundo, mundanos, ou homem natural, como Paulo diz. Paulo, nas suas cartas, fala de 3 tipos de homens. O homem natural, é aquele que nunca teve contato com Deus. O homem carnal, que é aquele que já é um cristão, mas ainda é imaturo. Carnalidade, na visão de Paulo, não tem nada a ver com pecado, e sim com imaturidade. E o homem espiritual, que, segundo Paulo, é a excelência de todo cristão. Não que ele não cometa erros, mas ele é espiritual, ele já amadureceu. E maturidade não tem nada a ver com idade. E não tem nada a ver com o tempo de cristão também. Tem a ver com a disposição, a abertura do coração para a palavra de Deus, a abertura da mente para que as coisas aconteçam. E paulatinamente e diariamente essa palavra nos transforma. E nos torna cada dia pessoas melhores.
Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, que ao contemplarmos o Senhor Jesus, nós somos transformados de glória em glória. A imagem, ao contemplarmos a Deus, somos transformados de glória em glória, a imagem de Jesus. Provavelmente, se você perguntar para qualquer cristão, ele vai dizer, o que você precisa fazer para ser transformado? Ele vai te apresentar muitas regras. Que você tem que ler 40 capítulos da Bíblia, que você tem que orar muito, tem que jejuar muito. Tudo isso é muito bom. Se você pode fazer isso, amém, você está de parabéns. Mas o apóstolo Paulo diz que para sermos transformados, basta que contemplemos a glória do Senhor. Contemplar é adorar. Quando você adora a Deus, a glória que vem de lá te transforma a imagem de Jesus. Então você fica cada dia mais parecido com Jesus. Posso ouvir um amém? Então eu preciso fazer uma ilustração para nós avançarmos nessa mensagem de hoje, aprendendo a crer corretamente. Eu quero aproveitar que o Billy está aqui pertinho, o Marcelo e o João Vitor, aqui rapidinho, aqui em cima. Eu quero ilustrar usando esses 3 irmãos. Aqui em cima, por favor. Preste bem atenção no que eu vou fazer. Se você entender isso aqui, a mensagem vai ficar fácil. Um do lado do outro aqui, de frente para lá. Pode vir mais? Mais? Isso. Isso, aí tá bom. Mantenha o distanciamento social, ok? Muito obrigado. Porque vocês estão sendo filmados. Observe aqui, ó. Essa ilustração fala de 3 tipos de pessoas. O indivíduo que nós chamamos de mundano, que é o homem natural, que não conhece a Deus. Está aqui no primeiro, é o Billy. Ele tem os seus pecados perdoados, só que ele não sabe. Ele é mundano. Não conhece a Deus, não está nem aí para Deus. O Marcelo é um cristão. Vem à igreja, congrega, ama a Deus, é fiel a Deus, tem os seus pecados perdoados, só que ele não sabe. E o João, que João significa graça de Deus, João está aqui, ele é um cristão autêntico, ele serve a Cristo, ele ama Jesus assim como o Marcelo. Só que ele sabe que seus pecados são perdoados. Você quer ver a diferença? A diferença é essa aqui. O Billy vive no mundo. Quando a pessoa vive no mundo, ela não fica pensando no pecado. Vocês concordam comigo? Você começa a pensar em pecado quando entra na igreja. Quando ele está lá no mundo, o pecado para ele tanto faz. Ele não tem consciência do pecado. Muito menos consciência de que já foi perdoado. Vocês perceberam que a carta de João, no capítulo 2, diz que Jesus também perdoou os pecados do mundo. Amém? Só que o Billy representa o mundo. O mundo não sabe disso. As pessoas estão partindo para a eternidade sem Jesus, não é por causa dos seus pecados, porque eles já foram perdoados. É porque elas não sabem que os pecados foram perdoados. Agora o Marcelo é um cristão, está na igreja. Aquele ali não está nem aí para o perdão ou para o pecado, ele leva uma vida desregrada. O Marcelo é um cristão, está dentro da igreja. Ama Deus, é sincero. Só que não sabe dos seus pecados, se os seus pecados foram perdoados. Como que ele vive? Se condenando, se acusando. Deus me abandonou. O Espírito Santo caiu fora. A presença de Deus está em mim, não sinto mais. Porque ele vive se acusando e se condenando. Porque ele não sabe que foi perdoado. Mas o João sabe que os seus pecados foram perdoados. E como que ele vive? Mesmo quando ele peca. Digamos que o João mentiu hoje e disse: Senhor, eu menti. Estou diante da tua presença não para pedir perdão da mentira, mas para receber o perdão. Por quê? Porque eu já sou perdoado. Aquele ali não sabe que foi perdoado. Esse aqui não confessa o perdão, e sim a dívida. Está sempre confessando a dívida, se sente condenado, se sente distante, se sente afastado, porque não tem consciência do perdão. Esse aqui não confessa pecados para ser perdoados. Esse aqui confessa porque os seus pecados já foram perdoados. Ficou claro até aqui? Então, aquele não sabe, esse não sabe. Aquele não sabe, não está nem aí. Esse vive se acusando e se condenando. Esse sabe. Por isso ama a Deus. Por isso não vive pecando. Porque a graça de Deus está sobre ele e ele tem poder para não viver pecando. Amém até aqui? Vamos aplaudir os atores da Raced. Obrigado. Se você entender isso aqui, a mensagem de hoje vai ficar fácil. Então nós temos 3 grupos de pessoas em qualquer lugar que você vai. Mas o mais triste de tudo, irmãos, não são esses aqui, são os do meio. Porque eles estão dentro da igreja, participam da vida da igreja, mas estão sempre se sentindo condenados. Falei para vocês semana passada de um amigo meu,
que diz que quando vai orar, ele sente um vazio muito grande, como se Deus tivesse se afastado dele. E eu fiz com que ele mudasse a consciência da mente dele e disse assim: isso não é um vazio. Ele disse: não, pastor. Eu disse: isso é fome. Ele disse: fome, exato. A gente só está vazio quando tem fome. Porque se você está de barriga cheia, você não está vazio. Eu disse: o irmão está com fome. O irmão precisa entender isso. Ele disse: é mesmo, pastor? Então todas as vezes que eu vim orar aqui, eu vou dizer: Senhor, eu tenho muita fome de ti. Percebe a diferença? É como dizer para um jovem que ficou uma semana sem ler a Bíblia: meu irmão, por que você ficou a semana toda sem ler a Bíblia? Não, é melhor dizer: ó, irmão, você está com muita fome, hein? Porque você está 7 dias sem ler a Bíblia. Aí você muda a mentalidade da pessoa. Em vez de acusarmos e de julgarmos, vamos ajudar, porque nós somos chamados para sermos ministros da reconciliação. Paulo diz que nós somos chamados de ministros da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus para também reconciliarmos pessoas. Então, aprender a crer corretamente é indispensável para a vida cristã. Não basta só crer, é preciso crer de maneira correta. Então, baseado na ilustração que nós vimos, o Marcelo está dentro da igreja, ele é um cristão, mas ele não se sente perdoado. Vou fazer uma pergunta básica para nós pensarmos que Jesus nos perdoou em todos os tempos, passado, presente e futuro, de todos os nossos pecados. O último pecado que eu vou cometer na minha vida, até o último dia de minha vida, se Jesus não me arrebatar, ou seja, se eu morrer, já foi perdoado. É muito simples entender isso. Não temos dificuldade de entender que ele já perdoou do passado. Não temos dificuldade de entender que ele perdoou hoje. Mas as pessoas têm dificuldade de entender que os pecados do futuro também foram perdoados. Por quê, pastor? Nenhum de nós aqui estava no dia da cruz quando Jesus morreu por nós. Quantos de vocês aqui viram Jesus morrer? Ninguém. Portanto, no futuro, seus pecados já tinham sido perdoados. Você ainda nem tinha nascido, mas os seus pecados tinham sido perdoados. Pastor, então eu posso fazer o que eu quiser. Calma, não se antecipe. Nós vamos entender isso hoje. Vai ficar fácil de entender o que significa crer corretamente. Baseado na primeira carta de João, nós entendemos hoje que Deus perdoa os pecados não somente nossos. João disse: não somente os nossos pecados, mas de todo o mundo, inclui todas as pessoas. Então vamos aprender alguns princípios hoje. O primeiro é justamente sobre o perdão que nós vamos falar. O perdão pleno de todos os pecados. Quando eu recebo essa consciência, eu recebo poder para viver uma vida santa, uma vida que glorifique a Deus. Gosto de ilustrar dessa maneira, sempre falando de uma fatura. Você pega uma fatura de qualquer coisa, um talão de luz, alguma coisa. Quando você paga o talão de luz, você não fica mais confessando a dívida. Você confessa o pagamento. Você não fica mais falando: eu devo esse talão. Não, você já pagou. A propósito, só é dívida se estiver vencida. Se não venceu, é compromisso. Aí a dívida está lá, aí você paga. Quando paga, nunca mais você vai dizer: esse talão está vencido. Não, você já pagou. Portanto, os nossos pecados foram perdoados. Por quê, pastor? Porque nós somos bons? Não. Porque Jesus morreu há 21 anos por mim e por você, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Essa é a consciência que a igreja precisa entender sobre pecado. Não é ficar acusando as pessoas. Pare de pecar, pare de dizer. Eu nunca vi, irmãos, em lugar nenhum na vida, as pessoas aprender alguma coisa na base da chibata. Porque é comum você ouvir as pessoas dizer: tem que descer o cajado, pastor. Salmo 23, versículo 4. Tua vara e o teu cajado me consolam. Não é me espancam. De vez em quando você ouve: a ovelha tem que descer o cajado. Não, o cajado é para bater no lobo, não é na ovelha. A ovelha ela tem que ser protegida pelo pastor. Eu estou falando de Jesus. Jesus nos protege, Jesus nos guarda, Jesus nos abençoa, Jesus nos ama, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados. Isso nos dá poder para viver uma vida que glorifique a Ele. Então vamos ver alguns versos.
O perdão pleno de todos os pecados, dentro do título, aprendendo a crer corretamente. Vamos ver, olha o que diz Efésios 1:6. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus está dizendo, através de Paulo, que nós somos agradáveis a Ele por meio de Jesus Cristo. Preste muita atenção que isso é importante. Você não é agradável a Deus pelo que você faz. Vou falar de novo. Você não é agradável a Deus pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer. Você é agradável a Deus no amado. Substitua a palavra amado por Jesus. Nós somos agradáveis a Deus em Jesus. Essa palavra aqui no grego é altamente favorecidos. Nós somos altamente favorecidos em Jesus Cristo. Tirou Jesus da equação, nós estamos perdidos. Coloca Jesus na equação, somos salvos. Coloca você no centro, você está perdido. Coloca Jesus na equação, você está salvo. É o que eu conversava com o Marcelo ontem, eu estou meditando em Eclesiastes. O erro de Salomão em Eclesiastes foi falar somente usando a expressão eu vi, eu observei, eu contemplei. Esse foi o maior erro dele. Claro, aquilo ali ficou como lição para nós. Aquilo representa o quê? A justiça dele, a justiça própria. Mas quando ele escreveu Cantares, foi o topo da sua espiritualidade com Deus. O centro lá é Cristo, e não ele mais. É aquele que é mais lindo entre milhares, aquele que é mais belo entre milhares, aquele que tem um exército com bandeiras. Ele sempre elogia a Jesus Cristo. Mas quando ele escreveu Eclesiastes, foi para falar de sua justiça. Isso é para ficar como lição para nós, que não somos nós que temos que ficar no centro. Por que nós somos perdoados, pastor? Porque somos amados em Jesus Cristo. Vou falar de uma outra maneira. Deus só te ama porque ama Jesus Cristo. A gente precisa desconstruir algumas ideias que ficaram na nossa mente. Pastor, eu aprendi a vida toda que eu tenho que amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu espírito. Amém. Mas primeiro entenda que Ele te ama. Aprenda quem você é para depois você aprender o que você deve fazer. Quem eu sou? Amado nele, favorecido nele, aceitável nele. Eu fui escolhido nele, não tem nada a ver comigo. Se Deus fosse nos escolher baseado nos nossos próprios méritos, nós não seríamos escolhidos. Ele nos escolheu porque Ele enviou Jesus. Então nós somos amados, perdoados por causa do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora o verso 7 que é o mais interessante. Olha o que diz. No qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aqui o tema, o perdão pleno de todos os pecados. Guarda essas duas palavras aqui, redenção e remissão. Redenção, nós somos comprados com o seu sangue. Redimir significa comprar alguém. Remir, perdoar. Os nossos pecados foram perdoados. Jesus não só te comprou, mas como todos os seus pecados foram perdoados, por causa do sacrifício dele. Ora, irmãos, se nós tivéssemos alguma coisa boa para fazer para Deus antes de Jesus vir, Deus não enviaria Jesus. Como nós não tínhamos nada de justo em nós, porque todos nós havíamos pecados e destituídos estávamos da glória de Deus, Romanos 3, 23, para isso Jesus veio. Para quê, pastor? Para nos redimir. É como se nós estivéssemos sendo oferecidos em praça pública como escravos. Jesus foi lá e disse, eu pago com o meu sangue. Ele te comprou, Ele te perdoou. Você se alegra por isso? Então todos os seus pecados foram perdoados. Olha aqui, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por isso que nós falamos muito da graça, porque graça é rica. Em Efésios, Paulo fala que ela é rica. Em Romanos, ele fala que ela é abundante, superabundante. Por que nós somos perdoados? Por causa da riqueza da sua graça. Vamos ver um outro verso sobre o perdão. Colossenses 1,13. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E continua no 14. No qual, em quem? Em Jesus, temos a redenção, a remissão
dos pecados. Não há um só pecado em nós que o sangue de Jesus não possa perdoar. Pastor, eu cometi o pecado mais grave da minha vida. De vez em quando você encontra alguns cristãos com a síndrome do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo e acha que por causa disso eles vão para o inferno. Você precisa entender o contexto. Para quem Jesus falou isso? Em onde ele falou isso? O que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Dentro do contexto, Jesus estava explicando que ele estava expulsando o demônio de um jovem. Alguém chegou para ele e disse que ele expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, que significa chefe das moscas. Aí Jesus disse, não, eu expulso pelo dedo de Deus. Foi dentro desse contexto que Jesus disse que significa blasfêmia. O que é blasfêmia na visão de Jesus? É quando você diz que o diabo está fazendo uma coisa, sendo que quem está fazendo é Deus. Ou quando você diz que Deus está fazendo uma coisa, sendo que quem está fazendo é o diabo. Mas lembre-se, Jesus não tinha morrido. A ficha caiu? Jesus não tinha morrido. Mas quando ele morreu, todos os seus pecados foram perdoados. Parece que, às vezes, você conversa com alguns cristãos que eles sofrem de esquizofrenia espiritual. Você conversa com ele e diz, pastor, eu acho que quando eu vou chegar no céu, vai ter um telão lá no céu, eu acho de 10 Ds. Não sei nem quantos Ds vai ter lá, 10 Ds. Aí vai aparecer todos os meus pecados lá, pastor. Jesus vai jogar todos aqueles pecados na minha cara. Então você não vai estar no céu. Porque Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 10 diz, o Espírito Santo diz, vou falar de novo, o Espírito Santo diz, é porque está escrito assim lá, dos vossos pecados não me lembrarei mais. Ora, se o Espírito Santo não lembra, por que Jesus vai lembrar? Eles estão em contrito, estão em aflito, não falam a mesma coisa? Não. Não vai ter nada disso no céu. Céu não é lugar para Deus lembrar dos teus pecados. Céu é o lugar para Deus lembrar que você é amado por Jesus Cristo. Eu espero que eu termine hoje, porque tem muita coisa. Vamos avançar. Essa consciência é a mais importante de todas, irmãos. Porque se você entender essa primeira consciência, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque tudo começa com o perdão dos pecados. Porque todas as coisas que existem no mundo de maldade são por causa das consequências do pecado de Adão. Nada a ver com o nosso, pecado de Adão. O homem caiu, o homem pecou, o homem falhou. Jesus veio e resolveu tudo. Esses dias eu estava pensando sobre o sacrifício de Jesus e o sacrifício de Adão. Deus disse que por causa do pecado do homem, o homem agora tinha que suar e trabalhar. E alguns cristãos ainda estão assim, suando para entrar no céu. Vou te falar uma coisa. Não é pelo suor que você derrama que você vai entrar no céu. Mas é pelo sangue de Jesus que já foi derramado. Vou falar para esse grupo aqui. Não é pelo suor que você derrama que você vai entrar no céu. Vou traduzir suor. Justiça própria. É pelo sangue de Jesus que foi derramado. Graça de Deus. É muito simples entrar no céu. Pastor, é simples. É só aceitar Jesus como Salvador. É por isso que ele diz que ele é a porta estreita. Aí alguns dizem, pastor, a porta é estreita, vai entrar pouca gente. Não, ele estava falando dele. Tem que passar por mim, eu sou a porta. Por isso que ela é estreita, porque é só ele. Só passa por ele. Se não passar por ele, não será salvo. Aí você lê em João, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim encontrará pastagens. E ele ainda disse assim, mais na frente, quem entrar por mim será salvo. Ele ainda diz que ninguém pode arrebatá-lo da mão dele. Ninguém pode tirar um salvo da mão dele. Por quê, pastor? Porque o preço não foi pago com sangue de homem nem com sangue de bode. O preço foi pago com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente precisa entender essas coisas de uma vez por todas para a gente se libertar da religião. Vamos avançar e continua. Ainda dentro do perdão pleno dos pecados. Hebreus 8:12, acabei de dizer. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei
Mas, o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? Que nós acreditamos, a maioria dos estudiosos acredita que foi Paulo, e eu acredito também. O que ele está citando? Ele está citando o Velho Testamento. Hebreus foi para os judeus. O princípio moral se aplica a nós. A lei diz, Deuteronômio 5, Êxodo 20, e eu lembrarei dos vossos pecados até a terceira e a quarta geração, dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Todo mundo só ensina essa parte. Esquece de ensinar outra bênção para 1000 gerações. Todo mundo foca só a maldição hereditária. Aí o escritor cita isso aqui, ó. E eu, aqui, ó, na lei eu lembrarei até a terceira e a quarta. Na graça eu não me lembrarei mais. Pastor, Deus sofre de amnésia. Não, ele só não quer falar sobre isso. Entendeu por que que... Vou te explicar de maneira prática por que que Deus, quando ordenou a Moisés que colocasse as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dentro da arca, a vara de Arão dentro da arca, o pão que eles comiam, o maná dentro da arca, porque ele simboliza 3 tipos de pecados. O pecado contra Deus, os mandamentos, dentro da arca. O pecado contra o sacerdote, a vara de Arão, contra a liderança, dentro da arca. O pecado contra a provisão de Deus, eles murmuravam até da comida dentro da arca. Então o que Deus queria? Agora coloca a tampa. Jesus é a tampa, é o propiciatório. Quando eu olhar para Jesus, não verei o pecado de vocês. Isso simboliza a tampa da arca. Quando ele olhava para o sangue, ele não lembraria mais do pecado. Ele não mandou distribuir uma cópia dos 10 mandamentos para ninguém, não. Ele mandou colocar dentro da arca. Lembre-se que essas são as segundas tábuas da lei. Foram colocadas dentro. Porque se alguém olhasse para aquilo ali, morreria. Por isso que Paulo diz que é o ministério da morte e não da justiça. Nós pregamos o ministério da justiça. Você vai encontrar alguns engraçadinhos que vão dizer, pastor, nós não estamos mais debaixo da lei, então eu posso roubar. Não, você entendeu tudo errado. Nós não estamos mais preocupados com não furtarás. O não saiu da nossa vida. Agora é, ama o teu irmão como eu te amei. Seria óbvio, se você ama o seu irmão, você não vai roubar. Você não está mais preocupado com não cobiçarás. Você não se preocupa mais com isso. Agora você doa, você é generoso, doe, semeie, ajude as pessoas. Você não está mais preocupado com não terás outros deuses diante de mim. Agora adora o Pai em espírito e em verdade. Entende que na graça também tem mandamentos? Só que é diferente. É focando na pessoa de Cristo e não em nós. Se a gente entender isso, a nossa vida é mudada, é transformada. A gente precisa compreender o Evangelho de maneira muito simples. E aqui a gente faz isso, ensinar o Evangelho. Vamos avançar, dentro do conceito do perdão. Hebreus 10, 17. E jamais, eu gosto dessa expressão, jamais significa o quê, irmãos? Nunca. Amém? Nunca mais lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Pecado é qualquer pecado comum, iniquidades são pecados cometidos de maneira consciente. Continua. Aqui, ó, em Hebreus capítulo 10, em casa você pode ler o capítulo todo, tem 3 coisas fundamentais para nós falarmos sobre o perdão. A primeira é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É que Jesus morra. Para quê? Para nos perdoar. Qual é a vontade do Filho? Eu sou o sacrifício, eu quero morrer. Qual é a vontade do Espírito Santo? O testemunho do Espírito Santo dos seus pecados. Nunca mais eu me lembrarei. Se você ler aqui, ó, Hebreus 10, 7, está falando da vontade do Pai que é nos perdoar. Em Cristo. Se você ler Hebreus 10, 12, está falando de Jesus como oferta pelos nossos pecados. Se você ler Hebreus 10, 17, está falando que o Espírito Santo não vai lembrar mais dos nossos pecados. Vou falar bem baixinho, só para nós aqui. O Espírito Santo não é o teu acusador. Ele é o teu consolador. Tem gente que acha que o Espírito Santo é o acusador. Está vendo, irmãos? Foi o Espírito Santo que fez tu lembrar desse pecado. Cheque se é o Espírito Santo que está aí. Porque a única consciência que ele vai te trazer é: você é perdoado em Cristo Jesus. Vamos avançar.
o tempo voa. A segunda coisa que nós precisamos aprender sobre aprender a crer corretamente é: a graça nos dá poder sobre os pecados. Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É para você responder àqueles irmãozinhos que falam: pastor, eu estou na graça, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Você nunca entendeu a graça. Se você entendeu o evangelho da graça, você precisa entender que esse evangelho te dá poder para viver uma vida sã. Isso significa que você não vai cometer nenhum erro? Todos nós cometemos todos os dias falhas e erros. Mas isso não é um estilo de vida em nós. Nós não vivemos isso como um estilo de vida. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós cometemos pecados. João diz na sua carta: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Faz Deus mentiroso e sua palavra mentirosa. Tem pecado em nós, mas não tem pecado sobre nós. Por que não tem pecado sobre nós? Porque Deus vê o sangue de Jesus sobre nós. Mas há pecado em nós. Por isso que de vez em quando a gente peca, a gente comete erros, a gente comete falhas. Enquanto vivermos aqui, por isso que Paulo almeja esse corpo sair, desaparecer e vir um corpo eterno. Porque esse corpo aqui peca, esse corpo cansa, esse corpo reclama, esse corpo murmura, mas não há pecado sobre nós. Há pecado em nós, mas não sobre nós. Sobre nós está o sangue de Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus, ela nos dá poder para a gente viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida que honre a Deus, uma vida que exalte a Deus, uma vida que você leva onde as pessoas possam dizer assim: verdadeiramente o evangelho, a vida de Deus habita nessa pessoa. Você é uma testemunha viva de Jesus. Lembre-se que antes de Jesus dizer para que nós pudéssemos dar testemunhos dele, ele disse que nós devamos ser suas testemunhas. Jesus, afinal, irmãos, a preocupação maior de Jesus não era que dessemos testemunhos, é que fôssemos testemunha. Atos 1:8, ele disse: sejam as minhas testemunhas, sejam as minhas testemunhas. Ele está falando de identidade. Para onde nós formos, nós vamos levar Jesus para as pessoas vão ver Jesus em nós, a graça de Deus vai refletir Jesus em nós, e todo mundo vai querer ouvir esse evangelho que transforma, que restaura. Primeira, consciência: todos os nossos pecados foram perdoados. Segunda, nós temos poder sobre todos os pecados. Amém até aqui? Vamos para o próximo. Em Cristo, a maldição foi cancelada. Provavelmente você já deve ter lido ou ouvido em algum lugar que ainda existem algumas maldições que precisam ser quebradas. Você conversa com alguém, você tem um negócio, você faz qualquer coisa, você tenta avançar e dá um passo para frente e 3 para trás, um passo para frente e 3 para trás, aí conversa com alguém e diz assim: ó, irmão, tem uma maldição que precisa ser quebrada aí, senão você nunca vai avançar. Faz o seguinte: quando chegar na tua casa, coloca um pouquinho de sal grosso atrás da porta, amarra o travesseiro, dá 3 nós no pescoço, se enforca. Não é isso. Você vai ouvir as pessoas falarem meio mundo de coisa para poder quebrar a maldição. Eu vou mostrar para você, se você entregou sua vida a Cristo. Eu preciso fazer essa pergunta: todos vocês que estão aqui já entregaram suas vidas a Cristo? Diga amém. Então eu vou falar algo para você, para nunca mais vir à sua mente. Nunca mais vir à sua mente esses conceitos de maldição. Tem que quebrar a maldição, pastor. Quebrar o quê? O que nós temos que quebrar? Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia responde. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quais eram as maldições da lei? 3 maldições que envolvem todas. Está lá em Deuteronômio 28. 3 envolvem todas elas: morte, doenças e misérias. Traduzindo, quando Jesus morreu, ele nos resgatou da morte, das doenças e da miséria. Amém? Então, é comum você encontrar alguém que diz assim: fulano tem um câncer na garganta. O avô dele teve. O bisavô teve. Maldição. Em Cristo Jesus, todas as maldições já foram canceladas. Não tem mais o que quebrar nada. Olha o que ele diz. Ó. Cristo
nos resgatou da maldição da lei. Olha o que diz: fazendo-se maldição por nós. Você percebe como que isso é forte? Jesus não só foi lá e nos comprou, não só nos tirou da maldição da lei, mas ele foi lá e disse assim: eu fico no lugar de vocês. Agora eu sou amaldiçoado para vocês serem abençoados. Agora eu sou doente para vocês serem saudáveis. Agora eu morro para vocês receberem vida. Agora todos os pecados de vocês estão sobre mim, para que toda a minha santidade esteja sobre vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei aqui, ó, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, escrito onde? Lá em Deuteronômio capítulo 6. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui está falando de Jesus. Não é para você ir para a cruz, e nem eu. Porque ele já foi para a cruz em seu lugar. Então, Jesus já nos resgatou de toda a maldição da lei. Nós não temos mais que ficar com essa consciência de que se alguma coisa deu errada, não significa que há uma maldição sobre a minha vida. Pode ser apenas um erro, uma falha. Como eu disse, eu estava meditando essa semana em Eclesiastes e eu descobri uma coisa. Quantos já ouviram alguém dizer a frase, ou talvez até você já disse: não adianta chorar por leite derramado? Quem já ouviu essa frase? O que significa isso? Na prática, já era. Perdeu, não tem solução. Sabe o que eu descobri em Eclesiastes, irmãos? Que Deus restaura as coisas que passaram. Aí eu fiquei, como assim? Como que Deus restaura o ontem? A gente está acostumado a ouvir que não adianta chorar por leite derramado. Aí vem Salomão, vamos pegar o princípio e transportar para Cristo, para o Evangelho. Como que Deus vai transformar, restaurar as coisas passadas? Ele vai mudar a consciência dentro de você. Aquilo que parecia um fracasso, você vai começar a dizer assim: eu aprendi com esse negócio. Agora, sabedoria é isso. Não faço mais dessa forma. Então ele restaura, ele faz você ter novo olhar para aquela situação. Ele faz você ter uma nova visão diante da situação. O passado que estava te trazendo dor, angústia, tristeza, ele faz você enxergar com os novos olhos, com a nova visão. Essa é a maneira que Deus restaura o passado. Inclusive, os cientistas estão estudando a possibilidade de o homem dar uma voltinha lá atrás. Não sei se eles vão descobrir. Ciência, tudo é possível. Descobrindo que o homem pode voltar e tentar reescrever a sua história. Se vê antes de existir. Ciência. Aí vem Salomão e diz que Deus restaura as coisas passadas. A teoria do leite derramado acabou de cair por terra. Porque há solução para quem está em Cristo Jesus. É porque a gente está muito acostumado com os sofismas que tem por aí. O que é sofisma, pastor? Uma ideia mentirosa que tem cara de verdade, cheiro de verdade. Parece verdade, mas é mentira. Já ouviu a frase, o amor é cego? Já ouviu? É a maior mentira que existe, porque Deus é amor. Então Deus é cego? Chama-se sofisma. É uma mentira que tem cara de verdade. Jeitinho de verdade. Aí você é enganado por isso. Realmente... deve ter alguma maldição aí sobre a minha vida, porque tem uma verdade. Não, para nós esse princípio não se aplica mais, porque em Cristo Jesus você está liberto de todas as maldições. Eu vou profetizar hoje. Levante sua mão. Os seus anos daqui para frente serão os melhores anos de sua vida em nome de Jesus. Você está preparado para viver a melhor década de sua vida, amém ou não? Continue com a mão levantada. Os estudiosos da economia e de todas as áreas estão dizendo que já são 11 anos perdidos para frente. Por causa de tudo que aconteceu na pandemia. Para você, não. Serão os melhores anos de sua vida em Cristo Jesus, porque você já foi liberto de toda maldição em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Quantos creem, diga amém? Então a gente não tem que ficar acreditando em tudo que dizem por aí. Porque o nosso sistema não é desse mundo, irmãos.
Foi o que eu falei alguns domingos. As pessoas vão questionar: fulano, tu é crente, tu serve a Deus, por que tu adoeceu? Eu adoeci porque estou no mundo, só que rejeito a doença porque eu não sou desse mundo. Pegou a revelação? Adoeci porque estou no mundo. Posso adoecer por uma infecção alimentar. Porque estamos no mundo, esse mundo é caído, tudo desse mundo é caído. Mas não aceito no meu corpo, porque não sou deste mundo. Ah, pastor, de vez em quando a gente tem que aceitar coisa nenhuma, não. Jesus já levou todas as maldições em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem que repreender tudo, tem que mandar para o inferno. Vai para o inferno, doença. Vai para o inferno, gripe. Vai para o inferno, Covid. Vai para o inferno. Não bata lá na minha casa, Covid. Em nome de Jesus, porque Cristo habita lá. Tem que mandar embora. E não tenha medo. 366 vezes está escrito na Bíblia, não tenha medo. Eu nunca contei, mas alguém disse que está. Mas se tivesse só uma, para mim já estava bom. Jesus disse só uma vez que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu acredito. Vamos continuar. Versículo 14. Olha aqui, ó. Ele nos resgatou da maldição, consequência. Para que a bênção de quem, irmãos? De Abraão. Pastor, só pode me explicar? Eu vou explicar em poucas palavras, porque o tempo voa. Eu não sei o que acontece no domingo, parece que o tempo passa. Por mim, eu gostaria que ficasse aqui o relógio parado pelo menos umas 3 horas. Vou te falar em poucas palavras o que significa a bênção de Abraão. Abraão era rico. O homem mais rico da sua época. Pensa num camarada que se ele colocasse o pé aqui, aqui só tem deserto. Se ele colocasse o pé aqui, produzia. A Bíblia diz que ele prosperou em tempo de crise, que Isaac, seu filho, prosperou em tempo de crise e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Abraão tinha muitos servos, muitos animais, prosperidade nos dias de hoje. Abraão tinha vida longa. Com 100 anos estava com o menino no colo. Pastor, o que é isso? Saúde. As bênçãos de Abraão, prosperidade, vida longa. Sabe o que significa quando Deus disse para Abraão: olha, foi assim, ó, para o sul. Eu não sei nem se está para cá. Para onde é que está o sul mesmo, irmão? Para cá, é? Norte, sul, leste, oeste. É isso? Digamos que seja isso. Olhe para o norte. Não. Olhe para o norte. Tá certo? Aqui é o norte? Olhe para o norte. Preste atenção no que eu vou fazer. Recebe a revelação. Eu aprendi essa com o pastor Príncipe, eu quero compartilhar com vocês. Olhe para o norte. Olhe para o sul. Olhe para o leste. Olhe para o oeste. Onde os teus olhos enxergarem, onde você pisar será teu. Sabe quantos passos Abraão deu? Nenhum. Porque a caminhada não era física. Não era esforço. Era espiritual. Sabe o que é isso? A cruz. Consegue ver a cruz aqui? A conquista está na cruz. Recebe? É o segundo que eu vou querer conhecer no céu. Abraão. Claro, ele também vai querer me conhecer, claro. Abraão vai querer saber quem sou eu. Quem é tu? Eu disse, falei tanto de você, mesmo que você não tenha falado de mim, viu? Rico, saudável, pai de multidões. Deus mandou que ele contemplasse as estrelas, ali seriam seus filhos, a areia do mar, filhos naturais. A gente pode tocar, naturais. Estrela, filhos espirituais, não se pode tocar, somos nós. Todos os filhos biológicos, areia. Todos os filhos espirituais, estrela, somos nós. Então nós fazemos parte de quê, pastor? O nosso nome não está aqui, a bênção de Deus não está sobre nós, baseado em qualquer pessoa. Abraão, este nome é tão importante que ele entrou em religiões que nem o nome de Jesus entrou. Abraão é respeitado no islamismo, no cristianismo e no judaísmo. É um dos nomes mais conhecidos, respeitados do mundo. Aí Paulo vem e diz que através de Cristo, o que é que repousa sobre nós? A bênção de Abraão, que chegasse aqui aos gentios. Quem são os gentios? Nós, todo aquele que não é judeu,
É gentil. Porque quando Deus olha para a terra, ele não vê japoneses, brasileiros, americanos, chineses. Ele vê judeus e gentios. Todos nós somos gentios. Então, a bênção chegou aos gentios. Por meio de quem, irmãos? Aqui, por meio de quem? Vamos lá, por meio de quem? E para que nós, pela fé, recebamos. Aqui está o segredo. Qual é o segredo da bênção? Receber. Pastor, eu estou me esforçando para ser abençoado. Está no caminho errado, tem que só receber. Pastor, tem que dar quantos pulos? 3 pulos, 2 pulinhos para cá, 3 pulinhos para cá, 7 campanhas, não sei de quê. Não, nada disso. Se fizer, amém. Deus te abençoe. Você só precisa receber. É difícil receber, irmãos. Se eu chegasse para você e disse, irmão, receba essa nota de R$100, o que você dizia? O que você diria? Amém? Você ia dizer, não, pastor, não estou precisando. Então me dá 200, irmãos, porque eu estou precisando. Receber não é se esforçar. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, que a graça de Deus e o dom da justiça são recebidos. Então a gente não está lutando para receber nada, a gente não está se esforçando. Eu não estou falando que no natural você não tem que se esforçar. Na sua vida natural, continue trabalhando, continue buscando, continue sonhando. Eu estou falando de um descanso interior. Aquilo que nós chamamos de atividade dirigida pelo Espírito Santo, não é inatividade. Estou trabalhando, mas estou confiando que é Deus que está operando. Estou estudando, mas estou confiando que é Deus que está me ensinando. Estou fazendo qualquer coisa, mas sei que Deus está me prosperando, porque eu sou o homem do Salmo 1. Tudo que eu faço, prospera. Por quê, pastor? Porque eu sou uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Quem cuida de mim é o Senhor, porque eu sou uma árvore plantada e não uma árvore nascida. Porque árvore plantada alguém tem que cuidar. Você é uma árvore que o Senhor cuida. Por isso tudo que você faz dá certo. Pastor, até o que dá errado, sim. Gente, até para topar, a gente topa para frente. Eu nunca vi ninguém topar para trás. Percebeu que até quando a gente topa, a gente cai para frente? Porque Deus está querendo dizer que todas as coisas cooperam, sinergia, a união de forças, todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal. Deus deseja o seu bem mais do que todos nós juntos. Pastor, deseja viver uma vida abençoada em Deus em todos os aspectos. Deus deseja mais do que você, pode acreditar. Para isso, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. Vamos continuar. A bênção é um direito nosso em Cristo Jesus. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar um dia. Amém, irmãos? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui, irmãos? Aí você lê Deuteronômio 28, que está lá as bênçãos do versículo 1 ao 14. Aí está escrito assim, ó, no original. O Senhor, se você obedecer, essas bênçãos virão sobre ti, na maneira que foi traduzida. Só que no original diz assim, ó, se você obedecer, essas bênçãos já estão sobre você. Não é virão, virão é futuro. Só que está traduzido dessa maneira para nós. Se você obedecer, virão sobre ti essas bênçãos. Bendito serás, bendito serás, bendito serás. Você está lutando pela bênção ainda. Porque precisa obedecer para ser abençoado. Na nova aliança funciona assim. Eu sou abençoado para obedecer. Vou falar de novo, que é para nunca mais haver confusão. Na velha aliança, você obedece para ser abençoado. Na nova aliança, em Cristo Jesus, você é abençoado para obedecer. Está escrito ou não está? O qual nos abençoou. Pastor, o senhor está querendo dizer que tudo o que eu preciso na minha vida, enquanto eu viver aqui, Jesus já conquistou para mim? Parabéns, irmãos. É isso mesmo. Pastor, até um sapato que eu preciso comprar semana que vem, Jesus já conquistou para mim, já foi pago. Você só precisa tomar posse. O recurso virá. A bênção virá. O detalhe de Deuteronômio 28 é
que quase ninguém cita é: e estas bênçãos te alcançarão. Não é que você alcança a bênção, elas te alcançarão. Um dia eu fui ministrar numa igreja, eu disse para alguns irmãos que este seria o ano da perseguição. E os irmãos, pastor, não fale isso. As bênçãos do Senhor vão te perseguir. Ele disse, amém, pastor, eu recebo. Quando você fala o ano da perseguição, o irmão já regala o olho, diz, eita, pastor, o que o senhor está dizendo? O Irã vai invadir aqui, o Iraque, o que vai acontecer? Vai ter terrorismo? Não. As bênçãos vão perseguir você. Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, no hebraico diz, te caçarão até te encontrar. Sabe qual é o papel do caçador, né? Até encontrar. O bom caçador, porque ele não quer voltar para casa sem a caça. Que nem o pescador não quer voltar para casa sem peixe. Quando eu pescava, quando eu era menino, o meu tio dizia assim, não pegou nada, que pescador é esse? Eu ficava, às vezes, a noite toda lá. Vou dormir aqui, porque eu tenho que levar para casa pelo menos um peixe-cachorro. Porque o meu tio vai zoar comigo. A bênção do pescador é o peixe. A bênção do caçador é a caça. Então, a bênção do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor vão te caçar até te encontrar. Amém? Vamos avançar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou respondendo perguntas, fazendo você pensar, porque um dia você vai encontrar as pessoas que vão dizer, mas irmão, aqui está escrito bênçãos espirituais. Toda bênção é espiritual, mesmo que ela se materialize. Não existe a ideia de bênção material. Toda bênção é espiritual. A salvação é uma bênção espiritual. A cura é uma bênção material, espiritual, mas se materializa no corpo. O perdão é uma bênção espiritual, mas se materializa no espírito. A libertação da alma de alguma coisa é uma bênção espiritual, mas se materializa na alma. O sorriso nasce. A pessoa já começa a olhar a vida com bons olhos. Então, todo tipo de bênção é espiritual. Não existe. A gente aqui que gosta de separar as coisas, né? Vida espiritual, vida financeira, vida sentimental, vida não sei de quê, vida biológica, vida psicossocial, vida não sei mais. A gente separa tudo isso. Aí vem Paulo e diz, o homem espiritual, tudo dentro do homem espiritual, social, financeiro, psicológico, o físico, tudo, porque nós somos um ser apenas. Nós somos um ser espiritual que tem uma alma que habita em um corpo. Mas no dia a dia, somos mais alma do que qualquer outra coisa. Porque 95% das nossas decisões são emoções. E algum problema quanto a isso, pastor? Não. Desde que sejam emoções positivas. Desde que te elevem. Desde que seja a mente de Cristo te conduzindo. Hoje eu estava ouvindo uma canção, depois eu vou compartilhar aqui com vocês na hora da oração. A minha ideia era ouvir só 6 minutos. Quando eu fui olhar, já era quase 1 hora, ouvindo a canção, chorando na presença de Deus, emoção, isso faz parte, nós somos seres emocionais. A gente não é de pedra, não, enrijecido, porque que só está enrijecido quem já morreu. Portanto, relaxe, irmão, você está vivo. Sabe qual é o segredo da bênção? Eu vou dizer, é estar relaxado. Relaxa aí no seu lugar, vai, mexe os ombros, relaxa. Você precisa estar relaxado para receber. Porque só não está relaxado para receber quem está enrijecido. E quem está enrijecido é porque está morto. Nós estamos relaxados. Eu descobri isso, gente, no meu dia a dia. Quando você está estressado, agoniado, plantando bananeira, planejando daqui, planejando de lá, muitas vezes não dá certo. Aí quando você relaxa, a bênção bate na sua porta. É isso que você está precisando? Esse é o descanso espiritual. Vamos avançar. A salvação não é mérito humano. Esse é muito importante, esse ponto. A nossa participação na salvação é apenas crer. Porque não existem degraus para ser salvos. Quando você vira algum tipo de mensagem que diz que você tem que fazer 10 coisas para ser salvo, cuidado com isso. Porque só há um requisito para ser salvo. A fé por meio da graça.
Só isso e nada mais. Vamos pegar como exemplo, como parâmetro, o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não é te digo que estarás comigo no paraíso hoje. Te digo hoje, pausa, estarás comigo no paraíso. Por quê, pastor? O que aquele homem fez? Ele apenas creu. Qual é o requisito para ser salvo? Crer. Você só precisa crer. Vamos ler o que está escrito em Efésios 2, 8, 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O isto aqui, a ideia parece que está concordando com a graça, não, mas é a fé. A fé também vem de Deus. Aí o versículo 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí você pega o que Paulo disse, junto com o que Tiago disse. A fé sem obras é morta. Aí o cara, pronto, pastor, e agora? Paulo diz que ninguém será salvo pelas obras. Creia que será salvo pela graça. Aí vem Tiago e diz que a fé sem obras é morta. Como que a gente resolve isso? Muito bem. Paulo está falando as obras da lei de Moisés. Ninguém será salvo porque cumpre a lei de Moisés. Será salvo porque crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Tiago não está falando de uma fé para alguém ser salvo. Tiago está falando da fé para alguém que já é salvo. Portanto, o salvo, na obra de Tiago, é a sua fé tem obras. Quais são as obras que estão lá? Servir os órfãos, as viúvas, amar uns aos outros, porque salvos fazem coisas de salvos. Se Tiago estivesse dizendo que tínhamos que ser salvos fazendo essas coisas, Tiago ia se contradizer com Paulo. Então, quem mentiu? Porque o Espírito Santo falou para os dois. Ninguém mentiu, porque a Bíblia responde à Bíblia. Paulo está falando, ninguém será salvo por cumprir a lei de Moisés, serão salvos pela graça. Tiago vem e diz, se você é salvo, a sua fé tem obras. Amém? Isso que a Bíblia está dizendo, não adianta querer inventar, querer interpretar além da Bíblia. Tiago estava pregando para quem? Para judeus salvos. Então, olha, meus irmãos, vocês já são salvos. Então, vocês vão amar, vocês vão perdoar, vocês vão cuidar das viúvas, vocês vão cuidar dos órfãos, vocês vão cuidar daqueles que precisam, porque pessoas salvas fazem coisas de pessoas salvas. Então, esse, irmãos, talvez seja o ponto mais difícil para a igreja. A igreja nunca entendeu isso, porque está assim de gente dentro da igreja achando que qualquer hora pode ir para o inferno. Porque ele não tem convicção da sua salvação em Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que todas as pessoas que estão dentro da igreja serão salvas? Não. Não é porque você entrou na igreja que você se torna um cristão. Assim como entrou numa garagem, você não se torna um carro. Se você é um cristão salvo pela graça, aconteça o que acontecer, você é salvo. Porque tem pessoas dentro da igreja que não são cristãs. Elas simpatizam a igreja, elas simpatizam a fé. Ananias e Safira não eram cristãos, simpatizavam a igreja, só simpatizavam a fé. Como que o senhor sabe que eles não eram cristãos, pastor? Porque todo cristão ama o reino de Deus e eles não amavam, eles eram avarentos. Porque salvos fazem coisas de salvos. Você pode repetir comigo? Salvos fazem coisas de salvos. Então, irmãos, está assim de crente dentro da igreja. Jesus está voltando, pastor, e agora eu vou ficar. Você tem certeza da sua salvação? Jesus entrou na sua vida? Ok, irmãos. O que Paulo diz em Colossenses? Nós estamos aguardando o Senhor com esperança e não com desespero. Entreguei minha vida a Cristo. Pronto. Paulo diz que o Espírito Santo me selou. Paulo diz que eu fui penhorado pelo Espírito Santo. Sabe o que significa selo e penhor? Já expliquei isso aqui, mas vou falar de novo. O selo, ele significa que foi pago aquela correspondência. Há um preço por essa correspondência.
Quando Jesus te salvou, o Espírito Santo te selou, dizendo, você já foi pago, você foi comprado. Sabe qual é a ideia do penhor? O termo jurídico penhor é alguém, o dono vai voltar para te levar para si de novo. Você penhora uma coisa, é porque você quer ir buscar aquele produto de novo. A certeza, a garantia de que você vai buscar aquilo. Então nós somos selados pelo Espírito Santo, porque o preço já foi pago por nós, e nós somos penhorados, porque Jesus está voltando, o Espírito Santo vai dizer, Jesus, eu penhorei, agora eu te entrego de novo. Em outras palavras, Deus nos entregou a Cristo, Cristo nos entregou o Espírito Santo vai entregar a igreja para Cristo. Vou falar de novo. Deus nos entregou para Cristo, Cristo nos entregou para o Espírito Santo. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai devolver a igreja para Jesus, porque você foi penhorado e selado pelo Espírito Santo. Guarde isso na sua cabeça, você é selado. Para de ficar ouvindo religião, com essa consciência de que qualquer hora vai para o inferno. Pastor, eu vou perder minha salvação agora. Se você perde, ela não é salvação, porque só se perde aquilo que não é eterno. Como que eu vou perder algo que é eterno? A propósito, como que eu vou perder algo que nem é meu? Nem me pertence. A salvação não é minha. Ela é para mim, mas não é minha. Por isso que Jesus disse em João, Deus me entregou, então ninguém pode arrebatar da minha mão. Você está nas mãos de Jesus e ninguém pode tirar da mão dele. Religião, nada. Então, a gente tem que viver na igreja, como igreja, na verdade, consciente de quê? Que Jesus vai voltar a qualquer momento. O que eu vou fazer, pastor? Senhor, estou pronto. Cuidado, fulano, vigia, viu? Jesus está voltando. Amém. Eu estou esperando ele voltar. Às vezes a gente tem que ter respostas prontas para as pessoas entenderem que isso é religião, gente. Que nem alguém ligou para um rapaz e disse assim, fulano, mandou uma mensagem, seu boleto venceu. Ele disse, obrigado, eu estava torcendo por ele. Alguns não entenderam. A pessoa ligou cobrando, fulano, teu boleto venceu. Ele disse, obrigado, eu estava torcendo por ele. Entendeu? Alguém vai dizer assim, fulano, o que acontece? Tu tem certeza da tua salvação? Eu disse, tenho. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Olhando para mim, não mereço. Por mim, nunca entraria no céu. Por quê? Porque eu tenho falhas, porque eu tenho erros, porque eu tenho pecados. Mas por ele, eu sou salvo pela graça. Aí você quebra o indivíduo, ele vai dizer assim, ó, amém. Irmão, vem para cá. Vem para o lado de cá, é melhor. É melhor andar de elevador do que subir a escada, irmão. A escada é a lei, tem um monte de degrau que você precisa subir. O elevador é a graça. Só aperte o botão da fé e suba. Posso avançar, irmãos? Vamos lá. Viver a justiça de Deus e não a nossa. Segundo os Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele é Deus. Deus nunca conheceu o pecado. Então o que Deus fez? Deus fez Jesus pecado em nosso lugar. Deus colocou todos os nossos pecados em Jesus. Para quê, pastor? Para que a justiça de Deus viesse sobre nós. Por isso hoje nós declaramos, sou justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Todos os meus pecados foram colocados em Jesus, para que toda a santidade de Jesus fosse colocada em mim. Todos os meus erros foram colocados em Jesus, para que toda a sua bondade e sua fidelidade fosse colocada em mim. Então aqui, ó, aquele Deus que não conheceu o pecado, fez quem Jesus o fez Jesus pecado por nós, para que nele, por meio de Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui é a chamada doutrina da justificação. Você foi justificado pela graça, pelo sangue de Jesus, pela obediência de Jesus, pela fé. Você foi justificado pelo conhecimento de Jesus, pelo nome de Jesus. Há pelo menos 7 maneiras de que nós somos justificados pelo Senhor. E não tem nada a ver conosco, tudo foi Deus fazendo, pela graça, pelo sangue de Jesus, pela obediência de Jesus, pelo nome de Jesus. E nós só recebemos. Deus nos fez justiça de Deus, para que Jesus fosse feito pecado em nosso lugar, não pecador, pecado.
Ele assumiu todos os nossos pecados. A cura nos pertence. Esse aqui é o último ponto. Aprendendo a crer corretamente. Olha o que diz Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, fomos sarados. Fomos sarados no passado. Quando a gente ora por alguém, a gente não está orando para ela ser curada agora. Ela já foi curada. A cura está se manifestando agora, mas a cura já aconteceu. A dívida já foi paga lá. Jesus já morreu lá. Jesus já adoeceu lá. A gente só recebe aqui. A conta já foi paga lá. Continua. Mateus 8:16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Curou quantos irmãos? Todos. Aí ele continua. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. 2 verbos, tomar e levar. Tomar significa arrancar com violência. Arrancar mediante força. Jesus tomou, pegou a doença que estava sobre você e disse, é minha agora. Agora é minha essa doença. Ele arrancou de você e colocou nele. E levou, no hebraico, a ideia de para um lugar distante. Pegou todas as nossas dores e levou para um lugar distante. Portanto, todas as enfermidades que tentam nos atingir já foram arrancadas, já foram canceladas, já foram vencidas na cruz por meio de Jesus Cristo. Portanto, você pode desfrutar de saúde de maneira dupla. Deus protegendo você para não adoecer e Deus curando você quando você está enfermo. Por quê, pastor? Porque a conta já foi paga. Diga, eu sou saudável em Cristo Jesus. É por isso que a nossa declaração de fé aqui na igreja é: eu sou plenamente perdoado, eu sou ricamente próspero, eu sou fortemente saudável, espírito, alma e corpo. Plenamente perdoado, espírito, fortemente saudável, corpo, ricamente próspero, alma, espírito, alma e corpo. Esse é o desejo de Deus. Aí continua. Outros fundamentos da Bíblia, 1 de Pedro 2,24, também vai citar Isaías. Levando ele mesmo. Olha essas expressões, isso aqui você tem que marcar na sua Bíblia. Levando ele mesmo. Não foi ninguém que levou, foi ele mesmo. Ele mesmo quem? Jesus. Jesus, ele mesmo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Olha como isso aqui é importante. Você não vive mais para o pecado, você vive para a justiça. Você não tem mais a consciência do pecado como aquele cristão que estava aqui no meio. Você tem consciência da justiça, da justificação, do perdão em Cristo. E pelas suas feridas fostes sarados. E 2 frases para a gente ceiar. O crer corretamente em Cristo me fará viver por meio dele e para ele. Repita comigo essa frase. O crer corretamente em Cristo me fará viver por meio dele e para ele. A última frase. Inevitavelmente viveremos de acordo com o que cremos. Mais uma vez. Inevitavelmente viveremos de acordo. Pastor, o senhor quis dizer, eu te disse 7 coisas. Que você é perdoado, que você tem poder sobre os pecados, que você é justiça de Deus, que você é salvo pela graça e muito mais. Se você crer diferente, você vai viver assim. Exemplo. Eu creio que sou amaldiçoado. Como que eu vou viver? Amaldiçoado. Eu creio que tudo para mim dá errado. Como que eu vou viver? Como alguém que tudo vai dar errado. Porque há 4 versículos na Bíblia que falam sobre a fé gerando o viver. Abacuque 2, Romanos 1, Gálatas 3 e Hebreus 10. O justo viverá pela fé. Traduzindo, a fé produz o viver.
Se eu creio que sou amado, como que eu vou viver? Como alguém amado. Ah, eu creio que Deus me abandonou, como que eu vou viver? Como um Deus que me abandonou. Se eu creio que a doença veio de Deus, como que eu vou viver? Como se a doença viesse de Deus. Irmãos, tem tanta aberração por aí que, por isso que eu sempre digo, não é porque você está ouvindo a palavra que você está ouvindo o Evangelho. O Evangelho tem que centralizar Cristo. Tem pastores por aí dizendo que o Covid veio de Deus. No céu não tem Covid. Vou falar de novo. No céu não tem Covid. Jesus está no céu. Se você acredita que essa doença veio de Deus, você não conhece Deus. A gente vai contra tudo que nós acabamos de ler. Jesus levou as nossas enfermidades. E Jesus levou 39 chibatadas. E cientificamente existem 39 tipos de enfermidades no mundo. Todas as outras enfermidades vêm dessas. 39 chibatadas, 39 tipos de enfermidades já estavam em Jesus. Para que hoje você possa dizer, eu sou saudável em Cristo Jesus. Então, inevitavelmente, nós vamos viver de acordo com o que cremos. Está assim de crente que achando que qualquer hora ele vai para o inferno. Por causa do evangelho do terrorismo, o evangelho da esquizofrenia, o evangelho que só causa medo, pânico nas pessoas. Ele vive consciente de que se Jesus voltar, e agora eu vou ficar, pastor. Se você viver o evangelho, eu vou te dizer uma coisa. Cada dia você vai amar mais a vinda de Jesus. Vou falar de novo. Se você vive o evangelho verdadeiro, se você ouve o evangelho de Cristo, cada dia você vai amar mais a vinda do Senhor. Por quê, pastor? Porque nós não temos medo da vinda de Jesus. Pelo contrário, nós nos alegramos com a vinda dele. Amém, irmãos? Deus é bom.